E voltando a falar sobre o assunto, né, essa abordagem que eu tive hoje com vocês, e voltando a falar sobre esse assunto, né, gente, eu resolvi também falar nessa questão, Babalorixá, mãe de santo tal, tá chegando, as pompas, né, gente? Gente, eu não sou mãe de santo, eu sou dirigente. Muita gente pode pensar assim, tá falando isso porque ela não é mãe de santo? Quem é ela para falar alguma coisa? Não sabe nada, não conhece nada. Gente, por mim pode ser o Papa, que eu tenho muito respeito. Aliás, eu admiro muito o Papa, eu adoro, e que seja de muita saúde, muita força nesse momento. O Papa tá precisando. E eu desejo muita saúde para ele. Eu gosto muito do Papa. Eu acho assim ele maravilhoso. Eu acho ele assim muito querido, muito humano. Eu tenho muito carinho e muito respeito e vibro bastante pela saúde dele. Que Deus, Nosso Senhor, abençoe, ilumine e dê muita saúde para ele. Melhoras. Mas falando Papa é modo de falar, gente, né? É modo de dizer, com todo o respeito mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vamos servir. É tal Babalorixá que tá ali. É fulana de tal. Eu escuto muito isso. Vamos levar essas coisas porque é fulana de tal que tá aí. Gente, a fulana nasceu, cresceu, foi educada, trouxe a missão, trouxe a mediunidade, trouxe um dom. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que a gente somos pessoas... nós somos especiais por a gente ser médium? Eu aprendi, gente, que se a gente é médium nessa vida, é porque a gente deve muito numa vida passada. Gente, você sabia que a gente que é médium, que cuida das pessoas, pessoas que a gente nem conhece, pessoas que a gente nunca mais vai ver muitas vezes, a gente tá ali, se dedica, trabalha horas e horas para as pessoas que a gente nem sabe quem é. Não é porque a gente, nós somos abençoados pelo dom que a gente tem. Gente, se você soubesse que a gente é médium, porque a gente deve dever muito, que a gente vem cumprindo essa missão para muitas vezes resgatar situações do nosso passado, coisas erradas que nós fizemos lá atrás. Por isso a gente traz o dom da mediunidade. Foi uma maneira que nosso espírito encontrou da gente se redimir diante de situações que muitas vezes no passado a gente não soube lidar. Por isso a gente é médium, gente. Vou falar isso para vocês. Eu acho muito importante, gente, falar sobre isso, porque as pessoas têm muito aquela coisa, ela é médium, ela é uma pessoa maravilhosa. Claro, gente, a gente tem nossos méritos, né? Porque a gente se dedica, a gente abdica de muita coisa, a gente abre mão de muita coisa, muitas vezes de estar com a nossa família, muitas vezes de viajar, muitas vezes de tomar uma cervejinha, muitas vezes de ir para uma festa. Se a gente tem um compromisso, se chega um filho precisando, às vezes cansei, gente, de me arrumar e chegar na hora, aborda o passeio. Tem que trabalhar. De estar num lugar e ter que sair às pressas. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. De eu estar na casa, numa festa, num jantar, na casa de amigos, de família, e me ligarem, o telefone tocar mais de uma vez no mesmo dia, eu ir e voltar. E aconteceu, gente, 3 vezes num domingo. E eu sou muito teimosa. Eu vim em casa, fazia o que tinha que fazer, voltava. Daqui a pouco o telefone tocava. Vou lá em casa que eu preciso fazer uma coisa. Daqui a pouco eu volto. Voltava. Da terceira vez aí eu não voltei, né, gente? Eu fiquei em casa porque não tinha mais condições de voltar. Eu tive que ficar. Então acontece isso. Então a gente tem nossos méritos porque a gente se dedica. E a gente tem o nosso livre-arbítrio.
né? A gente não é obrigado a nada. Foi que nem os pais dizem sempre, né? A gente é cobrado. Se a gente assume um compromisso e a gente não cumpre, a cobrança vem, né? Porque a espiritualidade, ela te dá. Mas se tu fizer a coisa errada, não fizer certo, ela te tira também. Do mesmo jeito que tu recebe as bênçãos, se tu não souber aproveitar o que tu tem, tu perde. Assim como muita gente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou médio, eu tenho, mas a pessoa não pratica, a pessoa não ajuda, a pessoa só tem o prazer de dizer o que tem, mas não faz uso. Se tu tem um dom, né, tu tem que desenvolver esse dom. Tu tem que trabalhar. Não adianta tu ser médium só para dizer eu sou médium, né? Existem vários tipos de mediunidade. Tem várias maneiras da gente poder, né, fazer a nossa parte, cumprir, né, com a nossa missão. Eu sempre falo que essa missão a gente assumiu antes de vir para cá. Para a Terra a gente já assumiu antes de vir para cá. O nosso espírito, né, já traz essa bagagem, a gente já sabe que vai ser médium e a gente chega aqui, a vida vai nos trazendo os caminhos, vai nos mostrando, né, dando a direção, aí nós decidimos. Muitas vezes a gente não completa, a gente tem que voltar de novo até a gente concluir aqui essa dívida, né? Então a gente é médium, mas não é só para dizer eu sou médium, a gente tem que fazer a nossa parte, porque isso a gente assumiu lá, antes de vir para cá. E eu sempre digo isso, a gente é médium, não é porque a gente somos pessoas maravilhosas, é porque a gente deve. Isso eu aprendi, gente. Então tem muita coisa que as pessoas não têm esse entendimento, né? Então, chegou a fulana de tal. Não, vamos lá que a fulana tá aí. Gente, a fulana não é perfeita, gente. E nem tem como ser perfeita, porque a gente vive numa terra de expiações. É aqui que a gente passa pela pobreza. Quando eu falo pobreza, é pobreza de espírito. Aqui que a gente aprende muitas vezes no erro, muitas vezes a gente sofre pelas escolhas que a gente faz. Aqui que a gente passa as dificuldades, tá, gente? Aqui, né, a vida é uma escola, onde a gente aprende, é onde a gente decide qual caminho que a gente vai seguir, qual caminho que a gente vai percorrer, né, nessa vida aqui. Né? A gente já viveu outras vidas e vamos voltar quantas vezes for necessária. Porque se a gente fosse perfeito, gente, a gente não precisava estar aqui. Muitos espíritos não querem vir para a Terra. Mas essa vida é muito boa, gente. Se a gente está nessa vida, é porque essa vida aqui vale a pena. Tem um objetivo da gente estar aqui. Então a gente tem que aproveitar a vida que a gente tem. Mas a gente está aprendendo, gente. A gente aprende com as outras pessoas e a gente aprende com os nossos erros, né? Então, assim, gente, fulana chegou, a Babalorixá tal tá aí. Gente, é um ser como qualquer outro ser, gente. Claro que a gente admira as pessoas, a gente admira, né, pelo desempenho, pela postura, né, por tantas vidas que aquela pessoa ajudou, tantos irmãos aquela pessoa abraçou. Então, assim, né, gente, a gente tem esse respeito, volto a dizer. Nós temos esse respeito. E o melhor médium é aquele que salva vidas e resgata almas. É aquele que trabalha, que faz a sua reforma íntima, que trabalha no seu eu quando ele tá demais. É aquele que
Ele erra, mas ele reconhece os erros, ele se redime. E uma coisa eu vou falar para vocês, gente. Muita gente que tem depressão, eu conheço gente que tem mediunidade assim, ó, maravilhosa. Maravilhosa que eu digo assim, ó, que tem assim muito entendimento, que trabalha, que cumpre, que faz, que tem uma força consigo e uma força que acompanha e que vai ali, trabalha e faz e acontece. Mas muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, acontece muito, né? Que muitos têm depressão. Muita gente tem depressão, eu vou falar para vocês o que é depressão, gente. É a tua falta de entendimento, de aceitação de ti mesmo. Porque não é porque a gente é médio que a gente não possa ter uma depressão, que a gente não possa ter um problema emocional. Todo mundo passa, gente. A gente é humano. Volto a dizer. O que é depressão, gente? São vários degraus. O que acontece? Muitas vezes o orgulho da gente, a gente não enfrentar, aceitar muitas vezes coisas que aconteceram com a gente que não foram positivas, coisas que a gente não alcançou na nossa vida. A gente não sabe lidar muitas vezes com um determinado trauma, ou as pessoas já nascem com uma sensibilidade maior, né, com uma dificuldade muito grande de lidar com sentimentos. Então, a pessoa vai descendo esses degraus, né? São vários degraus. E um dos degraus, gente, da depressão é a falta de humildade que a gente tem. Então, quando a gente chega lá embaixo, o que nos levanta é a nossa humildade. É o que falta muitas vezes nas pessoas que têm depressão. Por quê? Porque as pessoas se fecham no mundo delas e elas não enxergam mais nada que está na volta. É a dor delas, é o sentimento delas, é a loucura delas, é o medo delas, é a insegurança delas. Elas não percebem nada que está na volta. Por mais que tu fale, que tu dê atenção, eu compreendo que são sentimentos que a pessoa tem dificuldade de não lidar. Mas o que é isso, gente? É mais fácil muitas vezes tu te isolar, tu te fechar, do que tu te enfrentar, de que tu aceitar, de que tu entender que muitas vezes sozinho é difícil tu ter essa compreensão. Tu tem que cuidar do teu emocional, mas o teu espiritual caminha junto. Isso é independente de religião. A espiritualidade da gente independe de religião. Então, assim, a gente se afasta. A gente enfraquece porque a gente não se apega a uma força. E as pessoas falam assim de fé, né? Mas a falta de fé, né, gente? Porque assim, ó, ter fé é fácil quando as coisas estão dando certo. Manter ela é mais difícil para muitos. Então, muitas vezes a vaidade, o orgulho, a raiva, a falta de se perdoar, de perdoar o próximo, o não se amar, tua autoestima baixa, por tu não te ver, não te enxergar. Essa falta que tu faz contigo mesmo faz que tu vá descendo, que tu desça cada vez mais. E a única forma de tu sair dessa situação é tu ser humilde para reconhecer que a gente não é um fracasso, gente. A gente não é fracassado. A gente acredita que é. Então, a humildade da gente buscar aquela força, da gente pedir ajuda, da gente
sair daquele buraco que muitas vezes a gente se impõe. Ah, mas eu não consigo sair daqui. Mas tu não tentou olhar para o lado. Tu continua olhando só para frente. Tu não quer ouvir. Então, gente, muitos médios começam bem, trabalham bem e começam, muitas vezes as pessoas, aquele médium maravilhoso, aquele guia maravilhoso, e presenteio, dão presente. Eu acho maravilhoso a gente reconhecer todas as bênçãos que são dadas pra gente. Gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe. Só que muitos médiuns começam muito bem com humildade, com simplicidade e acabam deixando a vaidade, o orgulho, os interesses da vaidade serem maiores que o principal, que é a caridade, que é o amor. E aí esse médium vai descendo. E muitas vezes ele entra numa depressão, porque a vida vai te cobrar. A vida cobra. Porque tem o porquê de tu estar ali. Então, gente, tudo começa pela humildade das pessoas. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, que eu escuto, Babalorixá tal chegou na cidade, fulano de tal tá aqui, vamos levar isso aqui porque é a Babalorixá tal. Gente, eu não acho que a pessoa não mereça, não é isso. Eu respeito, é mérito da pessoa. A pessoa tem o direito de ser admirada como pessoa, como ser humano, pela conduta, pelo que aquela pessoa passa, por tudo que aquela pessoa correu, por todo o trabalho que ela passa para ajudar, para estar ali, para cumprir, que ela faz o trabalho dela direito, ela se dedica, ela tem tudo isso. Mas, gente, o orixá, o que ele quer da gente? Que a gente melhore como pessoa. Não que a gente se sinta melhor que as pessoas. E muitas vezes não é nem a pessoa que faz isso. São as próprias pessoas que fazem isso. Botam o pai de santo acima, muitas vezes, do santo, do orixá. Muitas vezes distratam o filho, distratam a mãe. Não olham para a avó, mas Deus o livre, é minha mãe de santo. Tapete de ouro. Gente, Jesus Cristo andava de sandálias, andava descalço. Eu não digo que as pessoas têm que andar descalço, gente. O que eu quero dizer é que eu vejo muito mais pessoas que o sagrado, que está acima. Isso me chama muita atenção. Porque é Babalorixá tal, filha da fulana de tal. Gente, eu não tenho ciúmes. Se eu quisesse ser mãe de santo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu iniciei numa casa de santo, eu fui convidada, várias casas de santo eu fui convidada, gente. De chegar numa casa e a mãe de santo dizer assim, eu te dou toda a tua obrigação para te entrar para minha casa. E não é mentira. Tem pessoas, gente, que eu posso trazer aqui para vocês e falar para vocês. Mais de uma casa, eu te dou toda a obrigação. Eu pago a tua obrigação. E eu disse não. Eu sou filha de Oiá, sou filha de Ançã. Eu já tive em casa de nação, participei, quase entrei para uma casa, fiquei um tempo. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Os orixás estavam em terra, em Axerê, né, gente? E eu tava junto.
Estávamos todos no salão e eu estava nessa casa que é de um grande amigo meu, que é pai de santo. E o orixá dele disse: eu quero que tu chame teu caboclo agora, que é o seu rompe-mato. Pai Ogum dele, Ogum, orixá Ogum, que chame o teu caboclo e que o teu caboclo agora trabalhe para todos os filhos da minha corrente, dessa corrente, ele disse. Porque meus filhos estão precisando de ajuda, eu trabalhei. E os orixás sentados. Quando encerrou os trabalhos, seu rompe-mato chegou, cumprimentou, trabalhou, e ele começou a cantar, e seu rompe-mato chegou. Sempre que eu vou na casa dele, eu trabalho. Sempre ele pede para mim trabalhar ou com o Zé, ou com o seu rompe-mato, ou com a mãe Maria Padilha, sempre. Ele sempre diz que tem paixão pelas minhas entidades, e eu tenho paixão pelas dele, né? Porque eu acho lindo, lindo a espiritualidade dele, e assim, ele é maravilhoso. E ele também, sempre que eu vou na casa dele, eu já vou com fardamento, com guia para trabalhar. Ele me convida quando tem homenagem, tem festa. Agora faz bastante tempo que a gente não se vê. Às vezes a gente fica 1 ano quase sem se ver, 2 anos sem se falar, porque é muita correria do meu lado, é muita correria do lado dele. Mas quando ele faz alguma homenagem, ou quando tem alguma situação, ele me liga. E eu vou, né, gente? Eu prestigio com todo carinho, com todo respeito. Eu sempre fui muito bem recebida nessa casa. E eu respeito muito essa casa. E eu ia entrar, inclusive, é ser cuidada pela parte da nação. Acabou que eu acabei me retirando da casa por motivos pessoais, não tem nada a ver com a casa. E quando encerrou os trabalhos que o seu rompe-mato se retirou, o orixá olhou para mim e disse assim: tu sabe que tu vai ser mãe de santo, né? Eu disse: não, na nação eu seria filha. Eu sou dirigente de Umbanda. E ele disse: não, tu vai entrar para a nação. E tava o orixá, tava a mãe Oxum, tava o pai Ogum. E ele disse: e rapidinho tu vai te aprontar e tu vai estar com teu quarto santo na tua casa, tu vai ser mãe de santo. Eu falei: não, eu não quero ser mãe de santo. Eu sou dirigente de Umbanda, com todo respeito falando, né? E ele disse: não, tu é mãe de santo, tu vai ser mãe de santo. A mãe santa gritando. E não é a primeira vez, gente, que eu chego numa casa e eu vou jogar e a mãe de santo fala: a mãe sã entrou e pai Ogum tá aí. E eles só estão esperando por ti, né? Porque eles já estão prontos para responder. Não é a primeira vez que eu ouço que eu vou ser mãe de santo. Só que eu não... gente, eu sou um bandista. Eu não vou dizer que amanhã ou depois, no futuro, quem sou eu. Né? A espiritualidade me trouxe até aqui. Quanta coisa a espiritualidade está me trazendo, né? Mais de uma vez já disseram para mim que por orixá, não foi por pessoa, dito por entidades também. E eu respeito muito. Mas eu digo: na nação sou filha. Não, na nação tu vai ser mãe. Eu ri, né, gente? Com todo respeito, porque eu sou um bandista. A minha Umbanda cultua orixá. Minha Umbanda é uma Umbanda cruzada, você sabe. Mas eu não tenho a pretensão, gente, de ser mãe de santo. Se eu quisesse, eu já estaria numa casa de nação. Porque eu já fui convidada mais de 2, 3 vezes para fazer parte. Mas não é a hora, gente. A espiritualidade, ela vem me preparando há muito tempo. Eu trago as heranças do meu avô. Eu trago uma ancestralidade. Não vou dizer que amanhã eu não posso falar, gente. Eu vou dizer não. Jamais. Quem sou eu? Ó, quem comanda a minha coroa, mãe Oiá, ela decide. Se um dia ela gritar, ela berrar, ela me levar, ela vai saber a hora, ela vai me mostrar o caminho,
porque eu já tive em vários lugares e eu não fiquei com tudo pronto para ficar, com as minhas coisas tudo pronto e chegar na hora e a coisa não vai, porque não era a hora, porque não era o momento, porque não era o lugar. E eu não faço nada da minha cabeça. Tudo eu sou direcionada a fazer e eu sigo exatamente aquilo que eu tenho que fazer pelos meus pais, não por mim, pela minha cabeça, isso eu sempre falo. Então, se um dia acontecesse, é porque faz parte do meu destino, tá nas mãos do meu orixá, da mãe Oiá. Eu sou filha de Oiá, sou filha de Ogum e sou filha de Baralodê. Então, eles decidem. Então, eu não posso dizer não. Mas eu sou um bandista. Então, assim, gente, é diferente. A mesma coisa a nação, muitas vezes, achar que a Umbanda é menos. Porque nós trabalhamos com os falangeiros dos orixás. Gente, o orixá, ele está em toda parte. Claro que o orixá que chega na nação, que se ocupa, que não é uma incorporação, ele ocupa aquela energia que passa ali, não é a Umbanda. A Umbanda é uma outra religião, a nação é uma outra religião. Embora a gente cultue o orixá e a energia dos orixás passem por aqui. Eu deixo isso bem claro. Porém, nação é nação, Umbanda é Umbanda. Nós louvamos o orixá, nós cantamos para os orixás. Nós recebemos licença, permissão dos orixás para poder trabalhar. Os orixás respondem na minha casa. 18 orixás que eu cultuo na minha casa. Então, assim, gente, a mãe Oiá que comanda é a dona dessa casa. Pai Oxalá. Então, assim, ó, eu não vou dizer não, mas independente, gente, essa situação de a Umbanda é menos que a nação, não existe isso. Um caboclo cura, um preto velho faz um resgate, uma criança cura, salva uma vida. Um Exu protege, desfaz um feitiço, te desvia de um perigo, de um acidente. Recebe ordem de orixá. Então não existe o mais forte ou o mais fraco. Isso é a cabeça das pessoas. Existe matrizes, vertentes, doutrinas, religiões diferentes. Umbanda é Umbanda, nação é nação. Uma está interligada com a outra, mas não é a mesma, o mesmo fundamento, porque uma é uma religião e a outra é outra religião. Mas nós cultuamos o orixá responde na nossa casa. Não como na nação, é um outro fundamento, é uma outra religião. Mas não existe o mais forte e o mais fraco. Existe o bem, a cura. Se eu salvo uma vida, o meu caboclo, a minha cabocla, um Exu, não existe valor maior. Nada acontece sem Deus, gente. E Deus está acima, é onipotente. Deus é um ser único. E os orixás, eles estão em todo lugar. Todos nós temos orixá. Então não existe isso mais forte ou mais fraco. E existe religiões diferentes. Então, gente, eu resolvi falar hoje,
resolvi falar sobre isso, porque essa questão da, ai, mas aquela mãe de santo, gente, é um ser como qualquer outro. Tem sim, tem seus valores, como se diz assim, como pessoa, como ser, como trabalho que faz. Eu admiro muito, eu respeito muito todos os meus irmãos de fé. Mas são pessoas. Orixá, orixá. Pessoa, pessoa. Até a próxima.